Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Hoje eu vim compartilhar sobre algo que eu considero um princípio espiritual muito poderoso e profundo. E digo que é profundo porque é diferente de tudo aquilo que esse mundo ensina. É um conceito contrário a tudo aquilo que esse mundo prega e diz. O apóstolo Paulo, ele está contando algo da sua própria vida, derramando o seu coração e compartilhando o seu coração. Ele diz no verso 7 do capítulo 12: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. A revelação da graça é realmente algo grandioso, poderoso. E realmente você tem que tomar cuidado para não se tornar um crente soberbo, arrogante. E o apóstolo Paulo aqui, de uma certa forma, ele está sendo corrigido por Deus. Antes mesmo dele errar, antes mesmo dele cair nesse erro, antes que ele tivesse um coração que manifestasse soberba. É igual quando o pai já percebe a cara de safado do filho e olha com aquele olhar comprido, já sabendo que o filho vai aprontar de alguma forma, ele já se antecipa. Tem filho que apanha preventivamente, ou é corrigido pelo menos. E Deus está corrigindo Paulo antes mesmo de Paulo cair nesse erro. E ele diz: foi-me posto um espinho na carne. Diga comigo, espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo está dizendo para que eu não me exaltasse, ou para que eu não manifestasse um coração arrogante, foi colocado um espinho na carne. Muitas vezes o espinho na carne de Paulo é interpretado como algum tipo de enfermidade que Paulo tinha. E realmente, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele chega a dizer: olha, vocês me receberam também, me receberam como um anjo de Deus. E eu sei que vocês tinham disposição de arrancar os próprios olhos e dar a mim, se caso fosse possível. Possivelmente Paulo tinha sim algum tipo de enfermidade ou doença nos seus olhos. Só que Paulo afirma que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Provavelmente esse espinho na carne era uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que de alguma forma resistia o ministério de Paulo. Eles questionavam a autoridade apostólica de Paulo. Nós vemos no relato bíblico que toda cidade que Paulo chegava para pregar o evangelho e testemunhar o evangelho, havia sempre um grupo de judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que são chamados de judaizantes, que eles resistiam o ministério de Paulo. E eles falavam coisas do tipo que Paulo não era um apóstolo legítimo como os demais, que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho diferente dos demais apóstolos. Eles diziam coisas do tipo que Paulo era contra o templo, que Paulo era contra a lei, que Paulo era contra Deus. E o que é pior, muitas pessoas acreditavam nesse ensino. Muitas pessoas eram seduzidas por esse tipo de mensagem, e as pessoas não percebiam que na verdade eram mensageiros de Satanás que estavam se levantando para resistir o ministério de Paulo. E eu quero te dizer, tenha muito cuidado também, porque até mesmo nos dias de hoje há mensageiros de Satanás. Talvez pela internet ou nas redes sociais, e você precisa ter discernimento para saber quem é e quem não é. Eu vou te dar só uma dica: todo aquele que centraliza Cristo, todo aquele que exalta a obra de Cristo, fala da parte de Deus. Mas todo aquele que centraliza o homem,
centraliza o braço do homem, a força do homem, a capacidade do homem. Por mais que tenha boas intenções, acredite, não é alguém que está falando da parte de Deus. Pode até ser sincero, não fala da parte de Deus. Ouça quem centraliza Cristo, porque no final Cristo vai ser tudo em todos, e conhecer a Cristo é vida eterna. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque todo domingo, quando você vem participar de uma celebração como essa, você vai ouvir falar sobre Cristo, e você vai ouvir mais a respeito da obra consumada, poderosa e suficiente de Cristo na cruz. E todo domingo um quadro de Cristo é pintado para você aqui na pregação, de maneira que você enxerga um pouco mais de Cristo e tem revelação para ver Cristo. E eu digo, Cristo é o centro de todas as coisas. Mas mensageiros de Satanás se levantam para nos resistir, e se levantam para nos intimidar. Quantas vezes eu escuto pessoas falando para mim coisas do tipo: mas você só prega sobre a graça? Não tem outra coisa para você falar? É graça, é graça. Você ensina sobre graça, e todo domingo está ali você pregando sobre a graça. Mas é como se eu estivesse ouvindo a pessoa afirmar: mas você só prega sobre Jesus? Você não fala sobre outra coisa senão Jesus? Porque a graça não é um tema da teologia, a graça não é um assunto doutrinário, a graça é uma pessoa. Pregar a graça é pregar Cristo, e Cristo deve ser o centro da nossa mensagem. Cristo deve ser o centro da edificação. Aqui nós falamos sobre Cristo, cantamos sobre Cristo, proclamamos quem Cristo é, tudo é em função de Cristo, porque Ele é a plenitude de todas as coisas, e o Espírito Santo, Ele só tem ministério aonde Cristo é exaltado, porque o ministério do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Alguém pode dizer amém? Mas mensageiros de Satanás se levantam para nos resistir, e eles dizem para mim, por exemplo, coisas do tipo que a mensagem da graça é uma mensagem que estimula as pessoas a viverem uma vida torta, a viverem uma vida no erro, a viverem uma vida no pecado. Eles insinuam, por exemplo, que é uma mensagem muito perigosa, quando nós pregamos sobre o perdão dos pecados, sobre o sangue de Jesus que apaga o nosso passado, sobre o Deus da segunda chance, que tem um novo começo, uma nova história, porque uma vez que o nosso passado é apagado, o nosso futuro de glória é garantido na presença de Deus. E Deus não consulta o seu passado para definir o seu futuro é definido pela graça e a bondade de Deus. Seu passado não faz diferença para Deus. Está vendo? Esse é o tipo de mensagem que incentiva as pessoas a viverem uma vida torta. Mas veja, se você chega na casa do seu pai e ele te diz o quanto te ama, te dá uma vontade de quebrar a casa inteira e arrebentar com tudo? Ou você quer corresponder com esse amor? Jesus disse: aquele que sabe que foi muito perdoado, ele é aquele que ama mais. E aquele que ama menos quer pecar. Quantos foram muito perdoados aqui? E nós precisamos perceber mensageiros de Satanás que se levantam. Mas eu digo que estamos bem acompanhados, porque o apóstolo Paulo também foi resistido. E eu creio que ele foi resistido de uma forma muito mais dura e de uma forma muito mais firme, porque Paulo chegou a ser torturado, Paulo chegou a ser preso, Paulo foi caluniado, açoitado, apedrejado, perseguido por conta da mensagem. Eu creio que chega um determinado momento que o apóstolo Paulo se cansou. É quando ele expressa o seu coração a Deus, dizendo no verso 8, por causa disso, 3 vezes, diga comigo 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quantas vezes? 3 vezes. Você sabe,
Os números na Bíblia possuem significado. Jesus orou quantas vezes no Getsêmani? 3 vezes. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que orou quantas vezes? 3 vezes. Mas preste atenção, não significa que você sempre deve orar 3 vezes a respeito de algo. Significa o quê? O número 3 na Bíblia significa algo feito completamente. Porque o número 3 aponta para a completude de Deus, para a triunidade de Deus. Quando Paulo diz que por 3 vezes ele pediu que o espinho na carne fosse removido, ele está dizendo que ele orou completamente. No Getsêmani, Jesus orou completamente, até o momento em que o Pai o respondeu. Significa que hoje você deve também orar completamente. Você ora até o Pai te responder. Você não para no meio do caminho. Você não fica teologizando o silêncio de Deus, interpretando o silêncio de Deus. Não, você bate na porta até a porta se abrir. Você ora completamente, porque o Senhor abrirá uma porta diante de você. E Paulo orou 3 vezes o quê? Pai, livra-me disso, me afasta disso. E o que o Pai responde a ele? Leia comigo bem forte o verso 9. Projeta por gentileza, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Eu quero te ouvir. Então ele me disse: a minha graça te basta. Vamos falar mais uma vez? A minha graça te basta. Eu quero te ouvir. A minha graça te basta. Mais uma vez, a minha graça te basta. Isso é alimento espiritual. O que o Senhor está dizendo para Paulo? Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa. O meu favor é suficiente para você. E eu digo mesmo a você nessa noite: a graça de Deus te basta. Está passando por alguma dificuldade financeira? A graça é suficiente para resolver o seu problema. Você está tendo algum problema na sua família, com o seu filho, está muito difícil, porque ele não quer saber mais das coisas de Deus, ele não quer saber mais da vida da igreja. A graça te basta. Ouça o Senhor te dizendo, ela é suficiente para você. É uma enfermidade, uma doença que se manifestou no seu corpo, não importa qual seja a luta, a resposta do Senhor é a mesma para você hoje também. A graça, ela é suficiente. Tudo que você precisa é de favor, porque aquele que tem favor de Deus, todas as coisas estão disponíveis a ele. Diga comigo, ter favor é a chave. Diga isso para o seu vizinho, me ajuda a pregar. Diga para ele, ter favor é a chave. Diga, a graça de Cristo te basta. Quantos creem nisso? Então levanta a sua mão e diga, eu creio que a graça de Deus é suficiente para mim. Diga, a graça de Deus é suficiente para mim. E Paulo continua, a minha graça te basta, ele ouviu. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Não, você não está entendendo. E é isso que o mundo não entende, na verdade. Porque em todo tempo você quer ser mais forte. Em todo tempo você quer ter uma performance melhor. Em todo tempo você quer ser mais capaz, mais sabido, mais conhecedor. No entanto, Paulo diz que a graça é atraída pela sua fraqueza. Não te impressiona isso? Que a graça não é atraída pela sua força, mas a graça é atraída pela sua fragilidade. Nós queremos parecer fortes, nós queremos parecer que somos capazes, queremos dizer que somos homens e mulheres realizadores, mas a graça só vem na área da sua vida em que você chega e admite diante do Senhor, eu sou fraco, não consigo, não dou conta, não sou capaz, não sei como fazer, não sei mais o que falar. E é nessa área que Deus manifesta favor, favor abundante, mas nós não gostamos de admitir, porque nós vivemos em um mundo
em que as pessoas são ensinadas cada vez mais a parecerem forte. Não baixa teu nariz para ninguém, não leva desaforo para casa. Se alguém te respondeu de um jeito, responde numa altura maior ainda. E você olha, por exemplo, em todo o tempo nas suas redes sociais, no seu Instagram, sempre alguém dizendo: você é forte, você é capaz, e você precisa ter uma alta performance, e você tem que ter autoestima, e a força está em você, a força está dentro de você, você é o He-Man. Apenas descubra a chave, o código. E aí você fica tão empolgado que você começa a pensar que você é, mas hoje eu aqui vim te dizer, você não é nada. Aí você fica assustado, porque é uma mensagem que vai na contramão. Mas eu te digo, tristes são aqueles que são fortes, porque não experimentarão favor. Bem-aventurados fracos, porque esses verão o poder de Deus. Se creem, eu creio. Quantos creem também? Jesus começou o seu ministério, não foi numa conferência poderosa. Jesus não começa o seu ministério numa cruzada evangelística. Jesus, ele dá start ao seu ministério público aonde? Em uma festa de casamento. E o nome do lugar onde Jesus realizou aquele milagre de transformar a água em vinho é sugestivo. Eu disse para você que os números na Bíblia possuem um significado, mas os nomes de lugares, de pessoas na Bíblia, também neles há um significado espiritual. Aonde que Jesus opera o primeiro milagre? Em um lugar chamado Caná da Galileia. Sabe o que significa? Cana frágil, cana quebrada. É nesse lugar de canas frágeis que Jesus transforma toda a água em vinho. Jesus só opera milagres em casamentos de pessoas que são incompetentes para permanecerem casadas. Pastor, mas eu já sou especialista, eu já fiz tanto curso, casado para sempre, casado eternamente, casado e nunca mais separados, casados e misturados e sempre juntos. Você pode fazer todos esses cursos, eu quero te encorajar a fazer mesmo, a ler todos os livros sobre casamento, a entender o papel da mulher, o papel do homem, saber como ter uma boa discussão, lembrar na hora da discussão. Isso para mim que é o mais sobrenatural, de todos os princípios de como ter uma boa discussão, na hora. Tudo isso tem o seu lugar, mas nada disso é suficiente se você não experimentar a favor de Deus. Só em Caná que Jesus opera milagres. Só em Caná, casamento de gente fraca, casamento de gente incompetente para permanecer casada. Esses são aqueles que experimentam milagres. Mas vamos ser francos, ninguém gosta de admitir fraqueza. Ninguém gosta de reconhecer incapacidades. Ninguém gosta de reconhecer limitações. Mas tudo que você precisa é ser honesto diante de Deus, e ter a sua alma transparente diante de Deus, para ser fraco. Mas não é qualquer um que quer admitir fraquezas. Pastor, você está dizendo que eu tenho que sair por aí falando as minhas fraquezas? Não, você pode, mas não precisa. Se você quer falar, fale com quem possa te ajudar. Não fale com qualquer um. Não chega no ponto de ônibus, encosta, encontrou alguém que você acabou de conhecer. Tem gente que é assim. Acabou de conhecer a pessoa na fila do banco, já fala a vida inteira. Estou numa crise no meu casamento, aquele homem não vale nada. E a outra fala, eu também, meu marido, cachaceiro safado. Aí elas começam a fazer terapia no ponto de ônibus. Só que acabaram de se conhecer. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, quem quer aprender? Nunca abra o seu problema com quem não possa te ajudar. Se não pode te ajudar, não precisa saber.
Você não tem que sair por aí publicando suas fraquezas a ninguém. Levá-las diante de Deus é a coisa certa a se fazer. Diante dos homens, seja firme. Diante de Deus, seja fraco. Senhor, já fiz de tudo, já tentei de tudo, faz algo no meu casamento, me ajuda. Essa vai ter favor. Você já percebeu que tem áreas na sua vida que você desfruta de favor, em outras não? Tem áreas na sua vida que você experimenta da graça, em outras não? Tem áreas na sua vida que parece que as coisas fluem mais facilmente. Tem gente que tem muito favor para ganhar dinheiro, tem muito favor para multiplicar seus negócios, mas a casa dele, os filhos dele, os relacionamentos dele, as amizades, é tudo bagunçado. Tem muito favor para uma área, mas não tem favor em outra área. Por quê? Há áreas que você experimenta mais favor do que em outras, porque existem áreas que você reconhece: eu sou fraco. Isso te leva a orar, isso te leva a depender de Deus. Eu costumo dizer que há uma forma de você medir o seu nível de dependência de Deus. Há um medidor da dependência de Deus, é o dependenciômetro. Como que nós medimos o nosso nível de dependência de Deus? Pela oração. Aquele que ora precisa, aquele que ora depende. Quanto menos você ora, mais você confia em si mesmo, mais você confia na sua capacidade, mais você confia na sua habilidade. Eu te digo, muito problema que você tem enfrentado na sua vida é resultado de falta de oração. Qual foi a queda de Davi? Sua vida conjugal. Qual foi a mancha na vida de Davi? O adultério. Mas quando você olha para os livros de Salmos, que eram orações cantadas ou orações em forma de poesia, você vê Davi orando pelas deslealdades que ele enfrentou, pelas perseguições que ele teve que lidar, pelas guerras que ele teve que vencer, mas em nenhum momento você vê Davi orando por aquela situação que era mais delicada para ele, sua vida conjugal. Você deveria orar a respeito de tudo, porque você depende de Deus para tudo. Quanto mais você ora, mais favor você experimenta, porque mais dependência da graça de Deus você está manifestando. Mas tem áreas na sua vida que você confia em você, na sua força, na sua capacidade. Mas o que Paulo está dizendo é que o favor de Deus é atraído pela sua fraqueza. Pastor, o que é fraqueza? É pecado também. As tentações também são fraquezas, e você deveria falar sobre todas elas com o Senhor. Deixa eu te ensinar mais uma coisa: não esconda nada de Deus. Não tente parecer ser alguma coisa para Deus, isso é hipocrisia. Quando você for orar, ou quando você estiver aqui na presença de Deus, não tente parecer ser outra coisa, não tente parecer ser nada. Seja uma alma desnudada, totalmente aberta à luz dos olhos de Deus, e você encontrará favor. A graça era manifesta na vida de Jesus de forma permanente. Se você olhar para os evangelhos, você não vê Jesus falando de forma dura com pecadores. E o Senhor também nunca expôs o pecado de ninguém. O Senhor nunca disse: ai de vós prostitutas, ai de vós publicanos safados, o juízo virá, a praga virá sobre vocês. Não há nenhum momento em que Jesus fala palavras assim aos pecadores. Só há um momento em que Jesus traz uma palavra dura: ai de vós fariseus. E o Senhor está acusando-os de serem hipócritas, coam um mosquito,
mas deixam passar um camelo. Tem uma trave no olho e está preocupado com o cisco no olho do outro. Está falando bem de si mesmo, algo que realmente não é. Admita na presença de Deus as suas fraquezas, e o Senhor vai revelar o amor dele a você. Só que o Senhor só vai revelar o amor dele a você, e você irá crer se você for honesto, porque a lógica é simples. É simples, mas você tem que prestar atenção. Se eu chego diante do meu irmão, qual é o seu nome, querido? Mendel. E ele começa a me fazer elogios. E ele começa a dizer que eu sou assim, que eu sou assado. E ele começa a dizer o quanto que ele fica admirado com algo ao meu respeito. Ele me faz elogios, ele me coloca lá em cima. Mas quando eu saio da presença dele, eu não acredito em nada do que ele me falou. Por quê? Porque às vezes eu me faço parecer ser algo que eu não sou. Então todo elogio que ele faz para mim, na verdade ele está fazendo para a imagem que eu estou mostrando a ele. E como eu sei que eu não sou aquilo na realidade, quando eu viro as costas, eu não acredito em nada do que ele fala, porque eu sei que no dia que ele me conhecer realmente, ele não terá a mesma opinião ao meu respeito. É por isso que muitos crentes não creem e sabem que são amados por Deus, porque quando ele se achega diante de Deus com hipocrisia, querendo parecer ser uma coisa, mas na verdade é outra, se Deus disser a ele que o ama, ele vai pensar o quê? Deus está falando isso para mim, mas na verdade ele não me ama. Ele só ama a imagem que eu estou passando. No dia que ele descobrir quem eu sou, ele não vai me amar mais. E Deus não pode reforçar esse comportamento. Quando você se achega diante dele, querendo parecer ser forte, sinto muito dizer, você está sendo hipócrita. Achegue-se diante de Deus sem querer parecer ser algo, tentando mostrar que é, que pode, que consegue, que tem. Nesse dia o favor não flui, e você não experimenta poder do céu. Quantos querem mais poder? Paulo então diz, continue lendo comigo. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. O poder é mais eficaz na fraqueza. O poder não é muito eficaz com outro poder. O Senhor não manifesta poder em outro poder. A fraqueza é que faz o poder manifestar. E nesse dia que Paulo compreendeu essa verdade, ele decidiu, de boa vontade, pois, continua o verso, mas me gloriarei aonde? Nas fraquezas. Essa é a coisa mais louca que existe. Paulo, quando ele entende que graça era atraída pela sua fraqueza, ele começa a dizer, então agora eu vou me gloriar nas fraquezas. A palavra gloriar é o mesmo que se gabar. É o que alguns pais fazem em relação aos seus filhos. Meu filho é muito bom, meu filho é inteligente, meu filho no segundo bimestre já passou o ano inteiro, terceiro e quarto, só vai para comer na escola. Isso é se gabar. Mas Paulo diz que ele fazia o quê? Se gabava das fraquezas. Rapaz, você não sabe o tanto que eu sou limitado. Você não sabe o tanto que eu tenho fragilidades. Você não sabe o tanto que eu sou tímido. Você não sabe o tanto que eu estou numa dureza, numa falta de dinheiro. Por que que Paulo se gabava? Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. No dia da falta do dinheiro, Deus vai manifestar um milagre naquela área da minha vida. Eu vou receber favor. Mas me gloriarei nas fraquezas, Paulo diz, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Diga poder. A palavra poder no grego é dunamis.
significa um poder miraculoso. É a mesma palavra que aparece, por exemplo, em Atos, no capítulo 18, quando a Bíblia diz que o Senhor operava milagres, prodígios e sinais através do ministério de Paulo. A palavra usada ali é dunamis. Nos evangelhos, quando diz que quando o Senhor chega em Cafarnaum, Ele não pôde operar muitos milagres, significa que Ele não pôde manifestar muito dunamis, muito poder. Mateus capítulo 13. Dunamis, portanto, é poder para manifestar milagres. Então veja o que está à sua disposição. Duas coisas eu preciso que você entenda. Primeiro, só o fato de você ser fraco significa que você verá manifestação de poder? Sim ou não? Não. Por quê? Porque você conhece pessoas fracas. Elas são só isso, fracas. A fraqueza não produz nada positivo. Você olha para elas e você só enxerga fraqueza. Como que a fraqueza atrai a graça e a manifestação do poder de Deus? Quando você pega suas fraquezas e você leva suas fraquezas diante do Senhor. Quando você pega suas fraquezas e em oração, nesse lugar de oração, você derrama suas fraquezas diante de Deus, mas depois você se levanta em fé dizendo: agora eu verei favor se manifestando na minha vida. Agora eu verei o poder para operar milagres se manifestando na minha vida. Quem está aqui comigo nessa noite? Você não fica parado, você não fica passivo, você não fica estático, você não fica lamentando, murmurando, lamuriando: ah, quem sou eu? Ah, quanta fragilidade, olha tanta deficiência e limitação que eu tenho. Nada disso. Você admite a fraqueza, mas leva a fraqueza. Você reconhece a fraqueza, mas você entrega a fraqueza e você se levanta em Deus, em fé, e permanece avançando, rompendo, desfrutando de uma vida de vitória e de glória. Admita, reconheça que você não dá conta, que você não sabe como fazer, e se levante em fé, porque essa é a hora que você verá o poder de Deus se manifestar na sua vida. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Há uma diferença na Bíblia. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? Há uma diferença na Bíblia de você ter o Espírito em você e o Espírito sobre você. O poder de Deus dentro de você e o poder de Deus sobre você. O Espírito em você é a habitação, porque você nasceu de novo. Ele nunca te deixa, Ele nunca te larga. É o poder que flui na sua vida, é um rio de água viva que flui dentro do seu coração por toda a eternidade. Esse é o Espírito dentro de você, mas a Bíblia também fala sobre o Espírito sobre nós. É a unção, é o poder nos capacitando. É uma capacitação sobrenatural que vem sobre as nossas vidas, em momentos difíceis, em momentos de adversidades, em momentos de necessidade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Paulo diz que esse poder, ele vem sobre você, ele repousa sobre as suas fraquezas. Se você tem o dom para profetizar, você pode simplesmente abrir a boca e começar a profetizar? Não é assim que funciona. É quando a unção se manifesta na sua vida. É quando a unção opera na sua vida. A mesma coisa quando você recebeu uma unção para impor as mãos sobre os enfermos e orar sobre os enfermos. Não é simplesmente porque você quer que eles sejam curados, mas é a unção que se manifesta através de você. É o poder do Espírito sobre você, te enchendo, te revestindo, te capacitando. Por que que há pessoas que não querem orar pelos enfermos? Porque elas imaginam: e se elas
elas não forem curadas. E eu pergunto, é você que cura o enfermo? Se o enfermo não for curado, é porque você é que não o curou? Não tem nada a ver com você, filho. Você é fraco. Você reconhece a sua fraqueza e se levanta em fé. E você ora pelos enfermos, porque o poder de Deus repousa sobre as suas fraquezas. Admita, reconheça-as diante de Deus. Você vai lembrar na física que polos iguais se repelem, polos opostos se atraem. O positivo nós vamos chamar de força, diga força. O negativo nós vamos chamar de fraqueza, diga fraqueza. Eu pergunto a você, Deus tem fraquezas? Sim ou não? Não. Então Ele é o positivo. Mas e você tem fraquezas? Tem fraquezas. Mas tem momentos de força também? Sim. Porque tem coisas que você dá conta de fazer sem precisar de Deus. Ou seja, você escolhe ser positivo ou ser negativo. Quando que você escolhe ser forte? O que acontece com você? A graça de Deus repele. Tiago capítulo 4, verso 6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quem é aquele que é soberbo? É aquele que se acha forte, que se considera capaz. Quem é aquele que é humilde? É aquele que se diz fraco, e aquele que reconhece a fraqueza, Deus concede graça a ele. Digo a você, seja fraco, seja negativo, a força de Deus virá sobre a sua vida. O que pode anular a graça de Deus? Não tem nada mais sério do que ter a graça anulada na nossa vida. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versos 19 em diante, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, verso 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Verso 21, ele completa dizendo, não anulo a graça de Deus. Pastor, é possível então anular a graça de Deus na minha vida? É possível que há áreas específicas na minha vida em que a graça é anulada? Sim. É possível colocar uma borracha na eletricidade? Você pode impedir essa corrente? É possível colocar um isolante na graça? Sim. O que é que anula a graça? A graça só está disponível se você admitir fraqueza. Você não tem que orar pedindo para Deus fraqueza. É só acordar pela manhã, que ela já está lá. Acorda de manhã, senta na beira da cama. Estão todas elas te aguardando e te esperando. Você só tem que admiti-las, levá-las para Deus e pedir para Deus manifestar a favor naquela área. Mas alguns anulam a graça. Quando? Quando somos fortes. Porque o poder de Deus é atraído pela fraqueza. Romanos capítulo 5, verso 20, a Bíblia diz que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou a fraqueza, superabundou a graça de Deus, o poder de Deus. Tem muita fraqueza na sua vida? Comece a se gloriar de ser fraco, porque os fracos é que experimentam o poder de Deus. Eu sempre o que é crescimento? Qual que é o seu conceito de crescimento? Qual que é o seu conceito de maturidade? O que é para você alguém que cresceu? É ser cada vez menos fraco, não é assim?
Alguém que cresce é alguém que cada vez é mais capaz. Nós queremos então cada vez ser menos fracos e cada vez saber mais. Mas maturidade não é quando você chega nesse ponto de que você sabe tudo e pode tudo. Maturidade é quando você está muito mais consciente das suas falhas e defeitos, e ainda assim se levanta pelo poder de Deus. Essa é a sequência na vida de Paulo que eu quero encerrar com você. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 9, olha a afirmação que o apóstolo Paulo faz: porque eu sou o menor dos apóstolos. Não, isso aí é Paulo querendo fazer média. Mas fazer média não combina com Paulo. Quando ele diz que ele era o menor dos apóstolos, que entre a equipe apostólica, ele se considerava o menor, o mais limitado. Acredite, Paulo está falando a verdade. Só que ele não parou de crescer. Paulo não parou de avançar, porque ele escreve a carta à igreja de Éfeso, depois de escrever a carta para a igreja em Corinto. E lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 8, você vai ler comigo, Paulo, não satisfeito de ser o menor entre os apóstolos, ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Na verdade, eu sou o menor entre todos os irmãos, porque Paulo cresceu mais, Paulo amadureceu mais, ele avançou mais em Deus. E no final do seu ministério, ele escreve a Timóteo, dizendo em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Uau! Quantos já chegaram nesse estágio? Isso é maturidade. É você ir percebendo as incapacidades, limitações, e ir se levantando para que a glória de Deus seja ainda mais visível na sua vida. Mas você não vai chamar atenção para si, mas para o Senhor. E o Senhor será exaltado, e o Senhor será glorificado. A verdade é que nós queremos chegar naquele estágio na vida cristã, que não temos mais lutas, é um nirvana gospel, não há dificuldades, não passamos por tempestades, por resistências, por intimidações, só aquela sensação gostosa de glória. Acredite, maturidade não é isso. Maturidade é você perceber que é fraco e se levantar na força de Deus. E já que é assim, eu vou terminar lendo o verso 10. Já que a graça é atraída pelas minhas fraquezas, agora Paulo pega pesado. O que ele escreve? Pelo que sinto prazer aonde? Nas fraquezas. Vamos falar a verdade. Quem sente prazer nas fraquezas? Quando de repente no meio da semana você lembra de um erro que você cometeu há anos atrás, ou você lembra de uma besteira que você falou há semanas atrás, e você sente mal por dentro, aquela vergonha: como que eu pude fazer isso? Ou falar aquilo, aonde eu estava com a cabeça? Paulo está dizendo que ele tinha prazer nessas fraquezas. Mas que fraquezas são essas, Paulo? Nas injúrias, quando alguém fala mal de mim, eu tenho prazer. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Foi nesse nível que Paulo chegou. Eu te digo hoje, se você admitir suas fraquezas diante de Deus, faltou dinheiro, agora é a hora que o poder de Deus virá sobre você. Oferte louvor ao Senhor nos momentos de necessidade. Esse é o louvor que tem poder. Como diz Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor.
Esse é o louvor que manifesta poder, porque é o louvor no momento da necessidade. Esse é um tipo de louvor que nós experimentaremos só aqui. É um nível de louvor que nós não iremos manifestar no céu, porque no céu não haverá nenhuma necessidade. Mas hoje, nos momentos de necessidade, você pode apresentar uma oferta de louvor ao Senhor, e você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida, porque quando você é fraco, é aí que você é forte. Então escreva lá no espelho da sua casa: eu sou fraco, ou você é fraco, porque a sua fraqueza atrai a graça, a sua fraqueza atrai poder de Deus. Quantos querem ver o poder de Deus se manifestando? Pai, meus irmãos receberam a tua palavra nessa noite, que essas sementes possam germinar, florescer e frutificar de forma abundante, que gere frutos de mudança, que gere frutos de crescimento, em cada área, cada aspecto. Espírito Santo, traga luz, traga entendimento, traga revelação, arranca as escamas dos olhos, e manifesta a tua graça, a tua bondade, o teu favor, de forma abundante. Poder de Deus sendo liberado, milagres sendo liberados, portas sendo abertas, sinais do céu se manifestando, em nome de Jesus, em nome de Jesus.